A paz de Deus, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, nos guie neste estudo, Senhor, que a Tua palavra, Pai, encha nossos corações e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Ontem, lembrando que a gente está lendo o livro de Números, ontem a gente estava lendo o capítulo 32, onde os filhos de Ruben, da tribo de Rubens, os filhos de Ruben estavam pedindo para lhe cederem a terra antes do Jordão, para que eles não precisassem passar. Mas Moisés falou, não, calma aí, a terra foi prometida para todo mundo, nós somos um povo só, temos que lutar todos juntos. Se você quer a terra, tudo bem, você fica com a terra, mas as mulheres, crianças e o rebanho ficam na terra, mas o exército vai com a gente para ajudar o resto do povo a conquistar o restante da terra, E a gente continua aqui no versículo 29, do capítulo 32. E disse-lhes Moisés, se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós, na terra de Canaã. Então, se eles passarem o Jordão, se somente se ficar na terra, o povo ficar na terra e o exército passar o Jordão, eles continuam com a terra de Gileade, que é antes do Jordão. Agora, se não passarem, eles vão acabar tendo possessão junto com com o restante do povo. Versículo 31. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo, o que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o rei de Seom, e rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã. A terra com as suas cidades nos seus termos e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, Atarote e Aroé. E Atarote, Sofã, Jazer, Jogbeá. E a Bet-Ninra, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim. E Nebo e Baal-Peor, Baal-Meon, mudando-lhes o nome para Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi-se Noba, e tomou a Kenate, com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome. As jornadas desde o Egito até Moabe, no capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Este capítulo aqui eu não vou ler, porque aqui, como o nome diz aqui, as jornadas desde o Egito, aqui Moisés escreveu a pedido do Senhor Deus, que o Senhor Deus falou que escreva tudo o que acontece Escreva tudo o que acontece para conhecimento posterior. É por isso que hoje a gente tem a Bíblia. Mas aqui no livro 33, ele está dizendo de que lugar foi para que lugar, quais foram os lugares que passaram. Então, para a gente não há interesse nisso hoje, tanto que termina no versículo 49, e acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Setim, nas campinas dos Moabitas. Agora Deus manda expulsar os cananeus, nos 50. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis para fora todos os moradores da terra de diante de vós e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos e tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias, aos muitos
multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Para ser justo, né? Quem tem a tribo que tem muita gente, realmente o espaço tem que ser maior. E a tribo que tem menos gente, o espaço é menor, né? Conforme a sorte sair a alguém, ali possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis a herança. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos e por arguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles? Aqui Deus está dizendo que realmente é para expulsar todos eles, até mesmo para não correr o risco de se corromper, porque eles tinham costumes, né, de idolatria, de sacrifícios a deuses estranhos, então de prostituição. Então, para não correr o risco dos filhos de Israel se contaminar, então tem que ser todos expulsos das terras, não podem ficar. Os limites da terra, no 34, capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã segundo os seus termos. O lado sul vos será desde o deserto, aqui aos limites da cidade. Então eu também não vou ler, porque para a gente não tem interesse nesse momento aqui, né? Vamos ver até onde continua. Limite do Oriente, descerá o limite ao longo do Jordão. Ruben, aqui no versículo 13, e Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos do Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Lembrando que eles ficaram antes do Jordão, né? No versículo 14, porque a tribo, no 15, já duas tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, ao lado oriente e ao nascente, os homens que dividiram a terra. No versículo 16, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: estes são os nomes que vos repartirão a terra por herança. Aqui está o nome das pessoas, das tribos, né, os seus príncipes, de como será a repartição. Aqui é só o nome de todos eles, dos principais, né? Aí no versículo 29, estes são aqueles que o Senhor ordenou que repartissem as heranças aos filhos de Israel na terra de Canaã. Uma pessoa para representar cada tribo, né? Cidade dos levitas, no capítulo 35, já que os levitas não têm herança por serem servos diretos de Deus, né? E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto a Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também os levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado e para os seus bens e para todos os seus animais. Os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E fora da cidade do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado sul 2000 côvados, e do lado ocidente 2000 côvados, e do lado norte 2000 côvados, e a cidade no meio. E isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio. Aí lembra aqui que a gente falou, né? Os levitas, eles não têm herança por serem servos diretamente do Senhor. Então, cada tribo, cada tribo que recebeu sua herança, vai separar uma parte para os levitas, né? Que seria uma parte realmente para Deus, né? Que é o pessoal, os servos de Deus, os trabalhadores de Deus. E lembra que a gente conversou sobre, quando estava falando sobre as leis, que tinham cidades para cada tipo de coisa. Então, aqui ele está dizendo as cidades de refúgio, por exemplo, que são cidades, uma cidade para os leprosos, outra cidade para os homicidas, e assim vai indo, né? As cidades seriam cadeias, outras cidades seriam refúgios. Então, aqui no versículo 6, das cidades, pois, que dareis os levitas, haverá 6 cidades de refúgio, aos quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além delas
Lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdaram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma pessoa por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Aqui ele dividiu 3 cidades antes do Jordão e 3 cidades depois, porque antes do Jordão já tem 2 tribos e meia lá, e as outras tribos depois do Jordão. Então, para que tenha alcance para todos, né? Aí imagina só ter que atravessar o Jordão para ir para uma cidade de refúgio. Aí no versículo 15: Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com uma pedrada de que possa morrer e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumentos. Aqui, gente, eu não vou ler exatamente isso, porque hoje em dia a gente tem as nossas leis, tem as autoridades que cuidam disso, né? E a gente sabe que a gente não deve maltratar ninguém, nem de fala, nem verbalmente, muito menos fisicamente, né? Aqui no capítulo 36 fala o casamento das herdeiras. E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. A meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, porque ele não tinha filhos, né? E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentará a herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer a seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um, à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegará cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Aqui, quando se casa, até hoje é assim. Aliás, hoje a gente tem a opção de juntar tudo ou não, né? Que é a comunhão de bens, parcial, total e tal. Hoje a gente tem essa opção, mas naquela época era tudo comunhão total. Então, quando se casava, o que era da mulher, o que era do homem, acaba se tornando uma só. Só que aqui foi proibido que ficasse com pessoas de outras tribos. Lembrando que era muita gente, a quantidade de pessoas era muito grande.
Então cada tribo tinha muita gente. Então tinha, para não correr o risco de um pedaço, a sua terra, acabar indo parar na tribo na terra de outra tribo, então o casamento só era permitido entre a própria tribo, homem e mulher da mesma tribo que se casavam. Versículo 10, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Maalá, Tisa, Olga, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filhos de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. A gente vai terminar por aqui, porque amanhã vai começar o 5º livro de Moisés, né? O livro que Moisés escreveu, que é o livro de Deuteronômio. A gente vai começar amanhã. Então, para não começar, para não misturar os livros, esse vídeo vai acabar ficando um pouquinho mais curto, mas não tem problema não, porque para não confundir o nosso estudo, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por tua palavra. Senhor, por favor, Pai, continue nos ensinando, Pai, continue nos guiando, Senhor, cada vez mais para perto de Ti. Eu peço a Ti que abençoe essa pessoa que está me escutando neste momento, Senhor, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Os que estão em seu caminho, que sejam fortalecidos, Pai, que dê forças para continuar na luta, Senhor, pois o mundo é difícil, o mundo é muitas provações e sem Ti não somos nada, Pai. E quem não está contigo, Senhor, quem não te conhece ainda, que tenha a oportunidade de experimentar, servir-te, Senhor, que tenha a oportunidade de sentir a paz que só o Senhor é capaz de dar. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.